Sejam bem-vindos à minha live. O meu nome é Mar Barroso. Eu sou a diretora de uma escola que se chama Somatic, que oferece cursos de formação na área da psicoterapia corporal, aqui da nova geração, que envolvem o corpo, coisas muito boas. E hoje vou falar sobre uma das aulas que nós temos, um dos cursos de formações que nós temos, baseados na escola Bodynamics. É uma escola que foi criada há mais de 30 anos, mas agora ela está a começar a ser mais vista, mais observada e tem várias coisas boas para contar. E hoje o tema da nossa aula vai ser o que acontece com as nossas emoções numa situação de choque. Para quem esteve a acompanhar a última aula que eu fiz na quinta-feira passada, eu expliquei o que era choque, como é que ele acontecia, e espero que vocês, se tiverem curiosidade, possam espreitar lá na outra aula para entender. Hoje eu vou falar sobre especificamente o que acontece com as nossas emoções em situação de choque. E já muita coisa foi falada sobre as emoções, há tanta coisa que eu hoje tinha um desafio de trazer-vos alguma coisa nova ainda, além de tudo o que já foi dito, como é óbvio, e temos que agradecer a todas as pessoas que deixaram conhecimento como presentes, que nós desembrulhamos e daí seguimos em frente. Então nós aqui hoje temos como objetivo trazer uma outra coisinha nova e espero-vos surpreender, fiquem até ao fim, trazer uma informação nova. Mas indo para o básico, indo para a formação da própria palavra emoção, ela vem do latim movere, e tem um E atrás que, segundo o latim, eu não tive aulas de latim, já me esqueci, diz que é algo que se move. Então aqui é uma coisa que todos os teóricos sobre as emoções falam, que é uma coisa que é em movimento. Nós, as senhoras, temos mais essa sensação diária dessa flutuação, da movimentação das emoções. Mas sim, elas por natureza são vivas, elas movimentam-se. E a Bodynamic, ela tem um interesse muito grande sobre a função do corpo na nossa forma de pensar até. Então hoje não vou me debruçar muito a fundo, mas vou ter que introduzir um bocadinho essa leitura para que consigamos entender onde é que cabe aqui as emoções. E portanto as emoções, elas têm essa função de movimento, e movimento químico dentro do nosso sistema e movimento físico. Então todas as emoções têm um movimento físico associado. E é esse o princípio básico das emoções. E, portanto, o que é que nós queremos aqui trazer? Segundo a Bodynamic, as nossas emoções, elas começam a ser geradas já dentro da gestação. A partir do segundo trimestre de gravidez, começam a ser geradas as nossas emoções. Também lá são desenvolvidas as nossas sensações e, obviamente, o nosso corpo. Não é? A função musculoesquelética, a nossa fisiologia toda por completo. Então, durante essa evolução já na gestação, esse percurso que vai até cerca dos 4 anos, eles chamam o desenvolvimento de uma parte do nosso ego, que é o ego corporal. E aí eles são pioneiros a explicar esse fenómeno do ego corporal, que tem uma função muito, muito essencial na gestão das nossas emoções e na gestão também das nossas energias, e é importante percebermos que são dois sistemas diferentes. O sistema das emoções é um e o sistema das sensações é outro, mas ele tem a sua gênese e fundação na nossa fisiologia. Portanto, as nossas emoções são sentidas via corpo. Até aqui eu acho que toda a gente já consegue acompanhar. Então, o que é que acontece connosco nesse desenvolvimento das emoções? Elas vão sendo desenvolvidas durante essa primeira fase, o corpo vai desenvolvendo depois a segunda etapa do desenvolvimento do ego, que é o ego individual, e depois vem o ego de papéis, e o ego de papéis diz respeito aos vários papéis que a criança começa a descobrir que tem. Que ela é menino ou é menina, ela é filho ou filha, ela tem vários papéis na sociedade, está na escola e em casa. E aí é quando começa a ser desenvolvido então o cérebro cognitivo e começa-se a entender um bocadinho melhor e a conhecer-se as ligações das sinapses cognitivas na criança.
e daí parte para um ego observador, onde aí já tem muita função cognitiva, e depois então é desenvolvido o ego integrador, que integra todas estas partes que eu falei, e depois vem então um ego mais superior. Então, todos esses desenvolvimento do ego, em simultâneo, a Biodynamic defende e advoga através dos seus estudos empíricos que simultaneamente, quando esse ego está a ser desenvolvido, existe também um desenvolvimento musculoesquelético psicomotor ao mesmo tempo. E nós temos toda uma matriz de músculos associados a várias funções psicológicas. E, portanto, o que é que isso interessa para as emoções? Quer isto dizer que funções tão básicas como relações interpessoais, que diz respeito a quanto é que eu quero estar próximo da outra pessoa, como é que eu consigo fazer as pessoas chegar até mim, como é que eu consigo me distanciar da pessoa, como é que eu consigo dizer que não à pessoa, conectividade, se eu quero a pessoa próxima ou não, limites, se eu consigo dizer não ou sim. E todas essas funções, elas têm músculos associados e legendas associadas. E uma das coisas que a Biodynamic defende é, ora então, cognitivamente eu aprendo todas estas funções, conexão, relação interpessoal, limites, saber dizer não, saber largar coisas, e de que adianta eu conseguir fazer isso de uma forma psicológica se eu não consigo sustentar com a minha fisiologia? Eu preciso das minhas emoções, eu preciso do meu corpo para sustentar um não, porque senão fica uma coisa muito sem base, não é? Então eu tenho que sustentar. Eu dizer não vai gerar em mim uma determinada emoção que a minha fisiologia tem que transitar, tem que sustentar, tem que gerir. E uma coisa que todos nós podemos estar de acordo é que qualquer criança, seja em qualquer parte do mundo, ela consegue agarrar o mundo antes de o interpretar. Portanto, ela agarra um objeto e só depois é que ela dá um significado a esse objeto. Portanto, é para nós muito importante o que é que acontece nestes três primeiros anos antes dessa interpretação ser desenvolvida, no impacto da capacidade de gestão das nossas emoções e de gestão das nossas sensações. Eu trouxe aqui os meus bricolagens, que eu estou habituada, é como se fosse a construção do nosso contentor. Eu vou pôr aqui assim, o nosso contentor de emoções seria a nossa, o nosso ego físico, onde tem lá contido as emoções, as sensações e os músculos. Então eles vão nos auxiliar muito na nossa gestão emocional. E todos nós já sabemos que as nossas emoções até são sentidas no corpo. Portanto, é essa a nossa convicção. Ora, se eu durante esse desenvolvimento, eventualmente, eu não der espaço à criança treinar e conter fisiologicamente, como é um clássico, não é? A criança está lá a mexer no seu telemóvel, que ela adora, né? Há pais aqui que não deixam, mas ela está lá super entusiasmada. E vai alguém tira o telemóvel. O que é que acontece à criança? Ela chora. O que é que nós fazemos? Pegamos num outro objeto, olha o lapisinho tão colorido, e ela para de chorar. O que é que acontece? Nessa etapa muito específica, que não é agora o caso de estar a explicar, mas nesse é o exemplo onde a criança não conseguiu ter espaço para transitar no início, no meio e no fim dessa emoção. Então ela foi abortada nesse processo e o seu contentor acaba por não conseguir gerir a emoção de uma forma fisiológica e também sensorial. Então, porquê é que isso interessa para nós hoje sobre as emoções e o choque? É muito importante que este desenvolvimento do ego físico é muito importante na capacidade da nossa gestão emocional. Um clássico que comumente a gente fala, e inclusivamente a gente recorre a uma das frases de Fritz Perls, que foi o mentor da Gestalt, que ele na altura, no seu tempo, afirmou num dos seus livros que a diferença entre o entusiasmo e o medo era a forma como nós respiramos. Muitas teorias já têm falado sobre isso, do impacto que a respiração tem na gestão das emoções. Então também voltamos aqui a falar do movimento que tem envolvido músculos e que tem envolvido as sensações e as emoções. Então a capacidade com que eu respiro vai dar
um sinal à amígdala, que vai dar um sinal ao hipotálamo, que vai dar uma informação. É para ter medo, é para estar relaxado, como é que é? Então, a informação fisiológica, ela está intimamente ligada à nossa gestão emocional. E quando nós vamos passando este desenvolvimento e vamos criando estas etapas, para quem esteve na minha última aula, eu expliquei que o que acontece no choque é que algo muito intenso, muito rápido, muito inesperado acontece e esse nosso ego, ele é partido, ele é quebrado, ele é rasgado, ele é, sei lá, o Bessel van der Kolk, ele também fala do self, ele faz a destruição do self, ele usa essa metáfora, nós aqui chamamos ego, mas no fundo a figura é a mesma. Há uma destruição do self, então o que é que acontece com esse nosso contentor de emoções, que é o nosso corpo, se ele não está lá? O que é que acontece então com as nossas emoções? Quando estamos em choque não sentimos emoções nenhumas? E aqui também falei na última aula que o que toma as rédeas no choque é um departamento do nosso ser que é guiado pelo nosso instinto e que também tem lá dentro automatic skills, automatic skills é competências automáticas adquiridas na memória procedural, como por exemplo nós hoje em dia já vamos a conduzir e fazemos a condução do nosso carro, nem sabemos como é que chegamos ao destino. Portanto, todo este processo de resposta automática de defesa em choque, ela é guiada por competências automáticas que nós já tínhamos ou herdamos de herança genética. Tem lá também a componente do nosso instinto, a capacidade de resposta, luta e fuga, e também tem a nossa faixa que nos guia, sendo que no comum dos dias o nosso ego é guiado pelos nossos músculos, como eu disse, mas em situação de choque quem toma as rédeas é então a faixa. Então a faixa é que segue e dá direção e comanda. Então na situação de choque é muito dito, e também Peter Levine diz isso nas formações que nós demos, que o cérebro reptiliano ele toma as rédeas. Então eu aqui vou ter que voltar um bocadinho também atrás, para quem não conhece, tentar trazer uma das legendas simplificadas do cérebro que Paul MacLean deu já em 1980, da divisão do cérebro em 3 partes. A parte cognitiva, a parte reptiliana e a límbica. Não por esta ordem. Então, cognitiva, límbica e reptiliana. Sendo que a límbica diria respeito às funções mais superiores, cognitivas, a cognitiva, a límbica às emoções e a reptiliana ao tal instinto animal de luta-fuga que é só evocada em situações de grande perigo. E, portanto, era assim que as coisas funcionam, de uma forma muito simplificada, porque o nosso cérebro é um pouquinho mais complexo. Então, seguindo essa linha de ordem, quando acontece o choque, a parte cognitiva e límbica, ela fica fora da equação, fica só a parte reptiliana. E a questão é, então se o cérebro límbico fica fora, não há emoção quando se reage sobre choque, quando se reage sobre instinto, não há qualquer presença de emoção? Essa é a pergunta que eu já vou responder lá mais para a frente. Agora, quando a gente pensa nessas 3 divisões simplificadas do cérebro, o que acontece é que na nossa leitura o nosso ego então é composto por estas figuras do ego, onde eu já tenho o meu ego individual, onde eu tenho o meu ego de papéis, onde eu tenho o meu ego observador, onde eu tenho as minhas emoções e as minhas sensações. Isso é o que sou todo eu. E aí também residem as nossas normas e valores. E, portanto, qualquer ser humano neste universo tem as 3 partes cerebrais: cognitiva, límbica e instintiva. E todas também têm as mesmas respostas fisiológicas. O que é que distingue cada um de nós? É exatamente o que reside no nosso ego, as nossas normas, os nossos valores. E, em alguns casos, algumas culturas, elas regem-se pelas suas emoções e não pelas normas e valores, mas não é o mais comum. E, portanto, a reação em função do que é que acontece
connosco e as emoções que criam em nós vem muito desse ego construído por nós e das nossas respostas de defesa. Agora, quando nós entramos em choque, entram também as nossas normas e valores, entram também as nossas emoções. Pelo aquilo que eu expliquei até aqui, não faz sentido, porque efetivamente a resposta de defesa automática de choque é algo que acontece de uma forma inesperada e tem só um propósito: sobrevivência. E portanto aqui é importante esclarecer que quando o ego sai de fora, vão as nossas normas e valores, vão as nossas emoções e sensações e tudo o que a gente sabe sobre nós mesmas. E parte daquilo que é a criação do stress pós-traumático é depois do retorno, quando a gente volta ao nosso ego e o nosso cérebro aqui mais superior fica muito desagradado com aquilo que a gente fez. É como se fosse aquele primeiro-ministro, aquele chefe que é dono da empresa, não é? Ele é que sabe tudo e critica as ações dos seus colaboradores. E, portanto, no fundo é um chefe que não sabe trabalhar em equipa. Então, quando o ego está na equação, quem lidera é o cérebro cognitivo. Quando há choque, é o cérebro instintivo. Então, no cérebro instintivo, é muito importante que nós consigamos esclarecer o que é que nos guia nessa altura de choque. Porque as nossas emoções, elas guiam-nos realmente na nossa condição de ego, mas na situação de choque, o que é que acontece com as nossas emoções? E estava aqui a ver se alguém fazia uma pergunta. Não, ninguém tem essa pergunta. Então, o que é que eu vou trazer aqui de novo? A Bodynamic, então, ela afirma que a capacidade de eu conseguir resistir a um choque também depende da nossa capacidade de conter as nossas emoções. Ora, se nós temos um ego físico, robusto, que foi treinado, que foi equipado, que transitou em várias emoções, que transitou em várias sensações, ele vai ser capaz de conseguir gerir grandes quantidades de emoções diferenciadas, seja ela nojo, seja ela raiva, seja ela tristeza, sem ter que se perder no seu ego. Agora, se a experiência for maior da capacidade que a pessoa tem, ela vai rapidamente saltar para uma resposta defensiva. O que é que isto quer dizer? Que hão de haver neste mundo pessoas assim, umas que têm um grande contentor, outras que têm um contentor mais pequenino. E aqui o que é defendido é que este contentor não é definido pela nossa capacidade de cognição da situação. É definido pela nossa capacidade de movimentar-nos internamente com os nossos músculos sobre as nossas emoções. Portanto, se eu consigo ter um grande contentor para gerir uma grande quantidade de emoção, já ia dizer emoção negativa, de grande raiva, de grande tristeza, de grande alegria, eu vou conseguir conter a experiência e ela não vai ser maior do que eu e terei menos possibilidade de contrair stress pós-traumático. Se, pelo contrário, eu não tiver uma grande experiência de conseguir transitar fisiologicamente com as minhas emoções, a resposta será, rapidamente eu irei para uma resposta mais instintiva e reptiliana. Então, qual é a diferença, além daquilo tudo que eu já descrevi? É a consciência. Então, se eu estou sobre o meu ego, as minhas normas, os meus valores e consciente das minhas emoções, eu estou sobre a minha consciência. Quando eu estou em choque, eu perco a noção, eu fico num estado alterado de consciência, é uma outra função de consciência, não posso dizer que não é uma consciência, mas não é de todo uma função onde eu estou sob controle daquilo que é o ideal para mim, porque eu não estou sobre a minha forma de consciência. Então esse é um importante detalhe na questão de que emoções é que nós sentimos no nosso choque. Porquê? Porque se eu não estou consciente da emoção que eu estou a sentir, rapidamente eu também não estarei consciente das ações que eu estou a fazer. E quando há uma resposta automática de defesa, o meu repertório é muito pequeno. Eu tenho a luta, eu tenho a fuga, ou eu finjo-me morto. E às vezes essa escolha ela é feita
acho que é 6 segundos, é o que a ciência tem dito, 6 segundos. Então eu posso até transitar, primeiro fujo, mas depois não corre bem, luto, mas depois não corre bem, volto para trás e fujo, fiz-me do morto, pode variar. Mas durante esse processo, quem toma as rédeas e liderança da minha ação não é o meu ego consciente, não são as minhas emoções, não são as minhas decisões, não são as minhas normas e valores. São respostas automáticas adquiridas, sabe Deus como, ou eventualmente só proporcionadas naquela altura porque vêm de heranças genéticas de um clássico caso, não é? Uma pessoa nunca viu uma cobra, mas de repente já sabe, algo lhe diz que aquilo não é bom e tem uma resposta automática de defesa de uma cobra e nunca viu uma cobra na frente, não é? Portanto, essa é importante. Então, agora entrando na categoria das emoções, o que é aqui importante? Eu agora ia evocar o grande Damásio, que é um orgulho, não é? Um autor português que escreve tão bem sobre as emoções. Ele agora recentemente publicou um livro que ainda só está em português, ainda nem sequer está na língua inglesa, que eu acho que é Saber e Sentir. Penso que é esse o nome, o Saber e Sentir, do António Damásio, em que ele faz uma distinção entre sentimentos e emoções. Eu aqui vou trazer ainda uma terceira. Então, sentimentos, emoções e instinto. Volto a repetir, tudo isto acontece de uma forma automática e química. As emoções, elas segregam hormonas, elas circulam no nosso coração, na nossa via sanguínea, nas nossas hormonas. Não há como... Choque emocional, pergunta aqui. O choque pode ser choque, choque mesmo. A choque, estou-me a referir à situação. O que é entendido pela pessoa como choque pode ser de foro, com certeza também emocional, mas também do próprio risco de vida. Portanto, é um choque sentido de uma forma literal e que pode ser uma coisa concreta como uma coisa abstrata que pode impactar o lado emocional da pessoa ou até o próprio risco de vida. Então, voltando para cá, a raiva é uma dessas respostas. Eu agora, do finalzinho, vou deixar aqui umas perguntas. Eu peço para vocês porem mais para o final, senão depois eu perco o fio condutor. Então, estava a dizer, Damásio, não é? Ele fez sentimentos e emoções. Sentimentos, eu não vou entrar muito porque ele é um ótimo e leiam o livro, mas o que interessa para aqui é, sentimentos, eles envolvem alguma cognição. Eles têm um dado de interpretação, de análise, de julgamento. E se eu pudesse explicar aqui assim de uma forma muito simples, é como se fosse uma onda suave. Vamos aqui, fiz aqui uma ondinha assim suave. Ou seja, do ponto de vista da fisiologia, o sentimento gera em nós uma variação que é sentida de uma forma muscular, límbica, endócrina no nosso corpo. Portanto, nós sentimos as nossas emoções. E isto aqui é o sentimento. Depois, as emoções, elas já são aquelas básicas, não é? Tristeza, alegria, raiva, nojo, medo. E a gente traz uma nova. Sexualidade. Depois, mais para a frente, vou explicar. E elas estariam assim mais para um grau mais alto. Então, a variação com que elas dão seriam mais alto. E o instinto, ele varia já mais assim. Então temos 3 graus, não é? Sentimentos, emoções e instinto. Perguntam vocês. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, sim, que, embora a gente não lhes chame emoções, elas são em escala vividas no instinto. E como no seu exercício do dia-a-dia, as emoções guiam-nos num certo movimento. Então, elas têm um movimento associado físico. Elas têm uma direção, não é? Por exemplo, a alegria, ela tem uma direção de abertura, ela tem uma direção para a frente. Ela tem um movimento. E se nós olharmos assim nos primórdios, quando ainda no tempo dos australopitecs e não havia comunicação verbal, ainda não se havia linguagem, havia uma comunicação através de movimentos, de sons e também das suas próprias emoções. Então as emoções eram guias que nos autorregulavam.
E elas hoje continuam a existir dentro de nós. Infelizmente nós já não sabemos ouvir muito bem as nossas... alguns de nós já não sabem comunicar justamente porque não nos foi ensinado. Existem hoje, inclusivamente, famílias que distribuem os direitos, não é? O pai pode ficar com raiva, a mãe é a triste da família e a criança é que tem vergonha. Então, cada um pode expressar as suas emoções. Então, há culturas que, inclusivamente, há emoções que não são sequer autorizadas a ser expressadas. Já nem vou falar do clássico rapaz, rapariga. Eu nem vou entrar por aí porque é polémico, mas é certo que há emoções que são mais bem-vindas no sexo masculino e há outras que são mais bem-vindas no sexo feminino e inverso. E, portanto, as emoções têm também um treino. Então, se eu não treino esse movimento, se eu emboto esse movimento, eu também vou ser provavelmente condicionada na minha capacidade de gerir aquela emoção. Portanto, vamos imaginar, eu posso não gerir bem o meu medo e eu nem sequer consegui sentir na minha fisiologia que eu estou com medo. Então, há inclusivamente hábitos e treinos e escutas de pessoas que não sabem reconhecer que emoção é que estão a sentir. E isto vem desta falta de conexão e aprendizagem. Como há outras estruturas de caráter que rapidamente sabem o que é que estão a sentir e nomeiam, estou a sentir isto, estou a sentir aquilo. Como há outras que é tudo a mesma emoção, não é? Tudo o que a pessoa sente é sempre raiva, não é? Vamos... Estou a brincar, mas é mais clássico. Ou tudo o que a pessoa sente é sempre tristeza. Então existe essa diferenciação. Então as emoções, elas têm como função guiar-nos e têm uma função muito específica, informar-nos o que é que aquele ambiente provoca em nós. No caso do instinto, ela também nos guia, só que é um guia mais assertivo, é um guia com mais intensidade. E, portanto, isto é muito importante, até para quem trabalha na prática clínica, a forma como a pessoa expressa as suas emoções. Claro que depois temos que tirar a questão cultural, mas a forma como ela expressa as emoções vai nos dizer se a pessoa entrou via límbico e ego ou se ela já está a falar via seu stress pós-traumático de um choque e já estamos a falar num grau onde a pessoa perdeu a conexão e a consciência. Porque isto acontece no nosso dia-a-dia. Existem seres humanos que, por força da sua vida e da experiência, elas vivem nas suas emoções em percentagens, 60% em ego, 40% em instinto. Então há certos tipos de situações que geram graus, níveis de emoção, que elas, como têm um contentor tão pequenino, rapidamente elas enchem o copo e saltam para o instinto. Então 40% elas aguentam dentro do copo, o resto salta de instinto. Como há outras que é ao contrário, aguentam 60% das suas emoções, mas quando chegam aos 60% elas saltam e vão para o instinto. Então nós ensinamos no nosso curso como é que a pessoa pode reconhecer, através de respostas físicas, comportamentais, verbais e linguagem não verbal, onde nós podemos identificar a pessoa está a falar do seu ego ou já saltou para a zona instintiva. Ai, Constança, entrou aqui a minha filhota, que alegria. Então aqui, como é que a gente pode distinguir sentimentos de emoções de instinto? Então vou dar uma legenda muito, muito simplória, mas é importante aqui também distinguirmos que dentro do instinto há emoções que têm a sua gênese no sistema nervoso simpático e outras que têm a sua gênese no sistema nervoso parasimpático. Então, no instinto, como eu disse, nós somos comandados pelo nosso cérebro reptiliano. À parte da faixa e das competências automáticas, mas a nível do que concerne à gestão das emoções e do processo fisiológico, é o simpático e o parasimpático. O simpático mais para a ação e o parasimpático mais para o congelamento ou o relaxamento. Embora no contexto de sobrevivência eles podem até trabalhar em parceria em simultâneo, que é uma coisa mais complexa. Então estava aqui a dizer, a alegria então é uma emoção que nos põe para a frente, que tem uma função de abrir, de conectar, de ir em direção. Então esta é uma emoção
que, claro, é sentida nos sentimentos, é uma coisa com uma expressão mais cognitiva. Então, como é que a gente poderia definir a alegria? Entusiasmo, animado. Então, se a pessoa te disser assim, sinto-me animado, entusiasmado, ela está com um pezinho no límbico e com um pezinho no cognitivo. Então, daí a gente escreve os sentimentos, não é? Se ela estiver a saltar para o instinto, e aqui obviamente ele vai ter uma gênese no parasimpático, é aquilo que nós chamamos de imobilidade sem medo, aquilo que se alcança, aquele sentimento que se alcança, por exemplo, no ato sexual, daquele momento orgásmico, daquele relaxo. Então estamos a falar de graus, de níveis diferentes: entusiasmado, alegre e êxtase. Então aqui já vamos ter 3 graus. Um diz respeito aos sentimentos, outro diz respeito às emoções básicas límbicas e outro diz respeito ao instinto. O que é que acontece no instinto? Então a pessoa está excited, então está mesmo fora. Se formos para o clássico da raiva, e aqui é curioso que algumas culturas, como a portuguesa, não distinguem raiva de rage, anger de rage. Quem conhece o inglês não tem. Então raiva é para tudo. Raiva em Portugal é para rage, para tudo, na nossa linguística. Embora eu, depois de tantos cursos de formação e tantas traduções, apercebi-me que lá está, até a definição da raiva nas várias vertentes, de pessoa para pessoa, varia. Então, por exemplo, podíamos aqui fazer um senso comum. No que diz respeito aos sentimentos, a gente pode dizer que a raiva estaria equiparada para zanga. Estou zangada, estou chateada. Esta é uma expressão com um pezinho no límbico e com um pezinho no racional. Então envolve um bocadinho de cognição. Estou chateada, estou zangada. Límbico, raiva. E no instinto, como é que ela se expressa? É uma palavra que eu tenho muita dificuldade de usar no meu dia-a-dia, mas há muitas pessoas que usam, que é ódio. Ódio. Então, temos então zanga, raiva, ódio. O que é que acontece quando uma pessoa atua com raiva? Raiva tem uma função de parar, ganhar espaço, pedir tempo. Essa é a função da raiva. Se eu estou no ódio, eu não estou sobre as minhas faculdades conscientes. Então o que é que vai acontecer no ódio? Eu vou agir em ódio, em fúria, sem consciência. Sem consciência do que é que vai fazer comigo e sem consciência do que é que vai fazer com uma eventual pessoa que esteja à minha frente, objeto ou animal. Ok? Não sei se estão a acompanhar. Então, o instinto, ele tem ingredientes de emoções, mas sem a função egóica envolvida, sem a consciência. Então, tem estes 3 links. Medo. Clássico medo. Então, se estivermos a falar dos sentimentos, o medo tem uma função de nos abrandar no ritmo, pausar no ritmo, ficarmos vulneráveis e a capacidade de largar as coisas que não nos servem, as pessoas que não nos servem, ou eventualmente perder alguém num luto, largar e seguir em frente. Essa é a função da tristeza. Então, eu enganei-me, disse medo, eu acho que eu baralhei. Então, a tristeza, ela tem essa função de realmente fazer esse parar, esse largar. Então, se eu ficar no nível dos sentimentos, eu estou choroso, estou saturnino, estou cabisbaixo. Aqui, sentimentos. Se eu for para o límbico, tristeza, sinónimo de tristeza, né? Triste. Se eu for para o instinto, a tristeza, ela atinge um nível de desespero. Quantas pessoas não expressam no nosso consultório, na nossa experiência, eu estou desesperada, não há saída, é uma rua sem saída, não há como largar, não há como ficar, não há como fazer nada. Então aqui estamos a falar de uma comunicação que vem de um nível mais profundo, onde a pessoa não tem controle, consciência total
da sua emoção. Ela não está a conseguir ter capacidade para conter na sua próprio ego aquela experiência. Então ela não é uma tristeza como uma onda que vem e que vai ter o seu tempo e que vai passar. Ela é desespero. Ela é algo que passou um nível. E não sei se eu estou a conseguir trazer essas 3 linhas. Agora vou medo, porque há um bocado baralhei. Estava a dizer, comecei medo e depois tive tristeza. O clássico medo. Então o medo, então ele tem a função de para, orienta de onde é que vem o perigo e segue em direção ao teu foco ou foge em direção à tua ameaça. Essa é a função do medo. Uma função espetacular. As pessoas pedem tanto em terapia, eu não quero sentir medo. Malta, medo é dos melhores conselheiros que existe à face da Terra. Medo é bom. Medo é muito bom. O que é que não é bom? Eu não ser capaz de gerir a quantidade de medo, o meu corpo não ser capaz de gerir, não é? Os meus músculos que não conseguem ali conter o pulmão e a respiração torácica e a respiração fica só toda cá para cima e aí já dá sinais fisiológicos que eu não estou a dar conta do meu medo. Aqui eu até posso raciocinar, mas a minha fisiologia, as minhas sensações não me deixam dormir à noite e eu não consigo gerir o medo. Então não conta muito, não é? Só aqui não dá, não é, malta? Então o medo tem essa função, no nível do sentimento é uma função, medo apreensivo, duvidoso, inseguro, não é? Uma coisa assim, uma palavra mais subtil. No campo do límbico estou triste e no campo do instinto é terror, é horror. E voltamos outra vez. Não há consciência e, portanto, a pessoa não vê saídas, a pessoa não consegue olhar racionalmente para a situação, ela está completamente inundada da experiência, a sua fisiologia não consegue conter a experiência e ela passou de um nível onde ela saiu do seu ego e em choque ela experimenta o terror e o horror. Muito comumente as pessoas, quando elas chegam perto do choque, elas dizem assim: eu tenho medo de perder o controle. É uma expressão muito comum. Eu tenho medo de ficar louco. Não é? Então, é quando a pessoa está a sentir que chegou a um limite onde ela passa o campo e diz assim: mas isto só acontece em situações de choque. Não, acontece em situações onde a pessoa realmente não teve um desenvolvimento de um ego físico substancial. E isso realmente é o que nós advogamos na nossa terapia e que tem que ser desenvolvido a posteriori. Mas se eu não tenho um ego físico robusto, só para conter as situações do meu cotidiano, então em choque. E outra coisa que acontece é, eu até tenho um ego robusto, até tenho uma capacidade de gerir as minhas emoções e contê-las, mas acontece um choque e eu perco essa faculdade e então fico com um contentor assim, mini, pequenininho, né? Então, voltando cá às legendas, então já falei da alegria, já falei do medo, da raiva, da tristeza. Agora vamos ao clássico nojo, que é o que falta, não é? O nojo, no nível límbico. A função do nojo é uma função muito engraçada, porque muito poucas vezes as pessoas associam a nojo quando comem alguma coisa que não sabe bem ou vem uma ação que não gostaram. Mas o nojo ele tem como uma função fechar. Muitas das razões pelas quais as pessoas cortam algumas relações ou entram no julgamento é porque elas sentem esta emoção. Não é raiva, é repulsa. Porque ela fecha-nos à conexão e ela realmente põe as pessoas ou as situações para trás. Algo que eu não quero para mim, então eu uso a repulsa, o nojo. Então, se eu pudesse dar um significado ao nível do cognitivo, o sentimento é todo desagradável, é menosprezar, assim, algo desse género. Já no nível do límbico, então, é a repulsa. No nível do instinto, ela é responsável por muitos dos crimes que são cometidos, elas envolvem fortemente esta emoção.
crimes às vezes que envolvem aquelas pessoas que durante muito tempo são muito quietas e depois de repente, como se às vezes se ouve nos casos daquelas crianças que pegam em armas nas escolas dos Estados Unidos e foram super calmos, mas de repente piram o cabeção e chegam e assassinam e fazem atrocidades onde ninguém esperava. Então, o que impulsiona é o nível desta emoção numa escala instintiva, onde não há consciência, lá está, não há consciência, não há uma capacidade de sentir a emoção de um ponto em que ela tenha consciência do que vai acontecer com ela ou com as pessoas que ela está a ferir. Então esse nível de consciência desaparece. Então a repugnância, ela é o asco, ela é a mobilizadora de realmente pôr uma pessoa para trás e fechar completamente a conexão. Então são níveis de graus de emoções diferentes. E a bodinâmica então defende também uma emoção que se chama sexualidade. E esta emoção é uma emoção que não tem a ver com sexo, mas tem a ver com uma drive que nós todos temos de toque, de querer estar perto, de gostar de estar junto, e tanto pode ser com um parceiro, como pode ser com um filho, como pode ser com um amigo. É aquela drive de ir em direção a uma pessoa em concreto, a uma conexão, ou até mesmo a um animal. Então eles falam desta emoção como uma emoção importante de nos guiar também e ser uma emoção importantíssima na nossa drive, e às vezes até a gente usa a expressão paixão pela vida, querer algo para nós, querer ir em frente. Então elas chamam sexualidade. Então se a gente pudesse pôr esse nível de emoção ligado aos sentimentos, estou apaixonado, estou excitado com esta situação, portanto pode ser, eu estou entusiasmada de dar a minha live e das pessoas ouvirem coisas novas, ou estou entusiasmada amanhã ir para um churrasco depois do Covid e quero tanto ver os meus amigos, quero estar com eles. Então essa é a drive que a gente chama de emoção, que não é alegria, é esta expectativa de querer estar junto a essa conexão. Então essa emoção vivida no límbico, que elas então chamam sexualidade, e vivida no instinto, ela tem esta função de procriação, esta função de tesão, de cio, de sistema nervoso simpático da ação. Dando um exemplo horrível, mas lá está, a ação do instinto é uma ação sem consciência, mas existem alguns casos, e já existem até artigos publicados sobre esse fenómeno, que em situações de guerra, os militares, a certo ponto de nível de medo e desconexão, que eles violaram muitas mulheres durante o período de guerra, e não tinha a ver com o prazer, tinha a ver com esta drive de instinto de procriação, que é uma resposta automática de defesa de quando sente que pode morrer, deixar a espécie. Então não é uma coisa muito lógica, mas ela acontece, ela existe, e é um fenómeno que realmente acho que nos ajuda muito a entender os homens e as mulheres quando elas agem sobre determinadas emoções, comandadas sobre determinadas emoções, mas sem a consciência. Então eu estava cega de raiva, não é? Eu estava aterrorizada. Estas palavras grandes, elas vão nos dar guias que a pessoa realmente está num nível onde ela já não está 100% na sua consciência. Então essa é a definição hoje que eu trazia para vocês de quando acontece um choque, efetivamente a pessoa entra num campo de instinto que é baseado em factos reais, não é? É baseado em emoções reais, que elas têm a sua gênese no límbico, mas elas não são vividas e não são expressas, e a quantidade química que elas são segregadas ou vividas na fisiologia são exponencialmente maiores do que na límbica. Então é como se fosse uma bomba, noradrenalina, adrenalina, cortisol, tudo ali envolvido, como é óbvio neste caso algumas que tenham no ramo simpático, tal como o horror, a raiva, que são mais ações mais direcionadas simpáticas, e as outras mais parasimpáticas, não é? Como a sexualidade, como a alegria, etc. E por último, eu vou trazer uma emoção que é um clássico,
que eu ainda não tinha falado aqui, porque a gente estava a falar de 7, eu não falei dessa de propósito, que é a vergonha. Então, na Biodynamic nós dizemos que a vergonha não existe no instinto. Pois é. Porquê? Porque ela é reguladora de social. A vergonha ela tem uma função de gerar motivação para a mudança. E, portanto, ela é muito necessária para regular-nos entre eu e os outros. Eu preciso de vergonha. Aliás, eu costumo dizer nas minhas sessões que quando o cliente sente vergonha, já mudou. Porque é uma emoção que nos dá um grande sinal ao nosso ego observador que a gente fez algo que não é bom para nós. Então a vergonha não existe no instinto porque ela pressupõe que há uma conexão comigo e com o outro. E como o instinto não há conexão comigo e com o outro, não há a capacidade de sentir vergonha. O que existe sim é uma distinção entre aquilo que eles chamam a vergonha branca e a vergonha vermelha. O que é que isto quer dizer? A vermelha é aquela que a gente fica bem vermelhinhos, né? Aquela da timidez e que a gente desvia um pouco o olhar. E lá está, qual é a diferença entre a vermelha e a branca? É a capacidade de contenção. Então a branca, ela é uma vergonha com mais grau de intensidade química e ela gera fisiologicamente um fenómeno oposto à vergonha que nos deixa vermelhos, que é ficamos pálidos e aquela velha expressão, queremos que um buraco se abra no chão e nos engula. Então a vergonha branca ela realmente não é trabalhável, mas podemos assegurar que quando nós sentimos essa vergonha branca, estamos na linha de entrar no instinto. Na linha, e isso é pode ser um guia para todos nós. Quando a gente entrar nesse campo da sensação da vergonha branca, a gente está na porta do instinto, se já não tem lá um pé. Então a pessoa cair rapidamente nesse campo de inconsciência, quando ela acessa graus de grande nível de vergonha, é enorme. E por isso a gente distingue a vermelha da branca. Mas se estivéssemos a falar ao nível dos sentimentos, é envergonhado, é tímido. No nível do limbing, então é vergonha. E no nível do instinto, então não há. E é isto, pessoal, é isto que eu hoje tinha para informar. Foi assim muita informação, foi intenso. Eu espero que tenha trazido algo de novo para vocês, que vocês tenham aprendido. Não sei se alguém ainda tem alguma questão que queira perguntar, ou eu vou procurar aqui a questão que foi feita aqui há pouco. A raiva é uma das respostas ou a raiva leva a respostas? A respostas como assim, Márcia? As emoções é algo que acontece entre o ambiente e eu. Ou seja, eu sou um ser cheinho de água e acontece alguma coisa lá fora e gera alguma coisa em mim, automaticamente. Então, esse processo de sensações e emoções, ela vai provocar, eventualmente, um aumento ou uma diminuição da sensação. Mas, como é óbvio, eu posso interpretar o ambiente via cognição, eu posso interpretar o ambiente via emoção e via sensação. Depois depende de pessoa para pessoa, não é? Há pessoas que dizem assim, estou-me a sentir algo não está bem. E depois de repente fica com medo e depois pensa, é as finanças, uma carta das finanças. Então, a linha que a pessoa faz do caminho é diferenciada, mas ela abarca sempre estas 3 áreas, quer a gente queira, quer não. Há muitas pessoas que a gente pergunta assim, estás a sentir o quê? E a pessoa diz, não estou a sentir nada. Não é que ela não está a sentir nada, ela não foi treinada é notar o que é que ela está a sentir, porque a gente está a sentir sempre alguma coisa. Como há aquelas pessoas que não sentem emoções nenhumas, são assim neutras. Não é que elas não sentem emoções, elas estão treinadas, não aprenderam a reconhecê-las e por força do treino não as sentem tanto. Depois também entra aqui a categoria das diferentes estruturas de caráter. Há pessoas que já nasceram com uma estrutura de caráter por conta da gestação mais emocionais e há outras pessoas que nasceram mais mentais. Geralmente elas são opostas, não se cruzam, não é? Aquela pessoa que, por exemplo, define tudo muito cognitivamente. Então como é que estás-te a sentir? Estou-me a sentir relativamente bem.
Enquanto o emocional vai dizer frases grandes: estou-me a sentir péssima, estou-me a sentir horrível. Então aí já estamos a entrar na categoria das estruturas de caráter. Mas não é o caso aqui das emoções. As emoções todas sentimos igual. Não, podemos ter contentores mais pequenos ou maiores para as mesmas, e também a forma como nós conseguimos identificá-las ou interpretá-las também são diferentes. Muito bem, não sei se têm mais alguma questão, alguma dúvida, já vi que não, estou aqui a agradecer. Agradeço também a vossa presença aqui no confinamento. Já ninguém aguenta umas lives, mas cá estamos a fazer a nossa parte. Espero que voltar-vos a ver e que tenham gostado. Um beijinho, um abraço, até à próxima.